Mais uma vez dando as caras por aqui, mas hoje a gente vai conversar sobre outro livro. Eu ainda não continuei o vídeo, né, que eu tinha prometido para nós fazer os estudos sobre o livro de Reiki. Eu não esqueci, eu só não fiz ainda, tá? Sobre esse daqui. Mas hoje a gente vai falar sobre outro livro, tá? Um livro que eu li. Cara, eu vou falar até na linguagem da minha cidade aqui. Eu comi com farinha esse livro aqui. É um livro pequeno, tá? Comi com farinha, pra quem não sabe o que é, porque eu consumi muito rápido o livro, né? É uma forma de falar. E o livro se chama A Magia Divina dos Elementais, de Rubens Saraceni, tá? Olha só. Isso aqui já dá uma thumbnail, né? Ó. Tem que ser assim. Então, é o seguinte. O que me chamou a atenção nesse livro aqui é que ele tenta explicar pra gente, e consegue com maestria, sobre os elementais. Eu já tinha lido sobre os elementais no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que eu tô quase terminando ele. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, cara. Eu sou uma pessoa que eu não tenho costume com leitura. Eu comecei a ler tem pouco tempo, né? Eu não era uma pessoa que gostava de ler. Eu lia mangá e tudo mais assim, mas eu não tinha costume de ler livro. E nos últimos 3 anos eu tô tomando gosto pela leitura, né? Por influência do Wagner Borges, inclusive, né? Porque eu comecei a consumir bastante conteúdo dele e fui incentivado à leitura, né? A partir dos conteúdos que eu consumi dele nos últimos anos. Não só dele, mas como também do Frater Cassiano Camilo Compostela. Alguns podcasts que eu costumava ver de pessoas que estudam espiritualidade há muitos anos. E sempre recomendando livros ali, sempre a literatura, né? O que a gente tem de mais antigo para se estudar. E eu já tinha lido no Dogma e Ritual de Alta Magia sobre os elementais. Já tinha lido também no livro de Dion Fortune chamado Autodefesa Psíquica. Também fala sobre elementais. Tem até alguns vídeos que eu falei aqui sobre isso. E Wagner Borges também já citou muito sobre os elementais e tudo mais. Só que nesse livro aqui, com enfoque mais puxado para o lado ali da Umbanda, né? Que o Rubens Saraceni, ele era um sacerdote de Umbanda. Inclusive, eu não vou saber dizer exatamente para vocês, mas se eu não me engano, ele criou uma nova vertente na Umbanda, tá? Eu não vou dizer, não sei se era Sagrada Umbanda, não sei dizer, não sei dizer. Mas aqui, nesse livro, ele focou mais na parte que, vamos dizer que quem começou falando foi as pessoas do ocultismo, né? Então, no ocultismo, nós temos alguns elementais, e eu vou falar um pouco sobre eles aqui com vocês. Temos os elementais da água, que são as ondinas. Temos os elementais do fogo, que são os duendes. Os elementais do fogo, que são as salamandras. E as do ar, que se chamam ondinas, tá? Inclusive, se você gosta de animes e esse tipo de coisa, você vai ver que em alguns animes tem isso, né? Inclusive, o próprio anime chamado Black Clover, ele tem isso, né? Ele tem os elementais, porque os seres desse anime, eles têm poderes mágicos, né? E aí, os elementais, eles meio que dão um upgrade nos poderes desses magos, né? Então tem ali o mago que controla os silfos, então ele ganha um poder voltado para fada e tudo mais. Tem outro ali que controla poder de fogo, então ele já fez uma associação com as salamandras, né? Bem interessante esse paralelo que esse anime faz, inclusive. Inclusive, lá pro final do anime, na verdade no mangá, que não tem ainda no anime, eles falam de um tema bem interessante, que também eu pretendo estudar, eu até vi quando eu fiz parte da Rosa Cruz, que é sobre as Sephiroth e as Qliphothes. Eu nunca estudei, né? Eu nunca li sobre isso, mas eu sei que no mangá vai falar sobre isso. E retornando aqui para a magia dos elementais, o Rubens Saraceni fez uma provocação muito interessante no começo do livro, que foi dizer que não existe só 4 elementais, e sim 7 elementais. O Rubens Saraceni, ele tem muito essa do setenário, né? Do 7, do número 7. Tem várias coisas sobre o número 7 que a gente poderia falar aqui. Eu também não sou um especialista para te dizer tudo que existe assim nesse universo que envolve o número 7. Mas temos um aqui, ó. Inclusive, estava olhando para a câmera e acabei de olhar
os 7 chakras, por exemplo, né? Também temos aí, sei lá, 7 dias na semana. Não vamos entrar nessa questão dos 7 aqui. Mas ele diz que tem 7 elementais. Então, além dos elementais que a gente citou agora há pouco para vocês, salamandra, ondinas, gnomos, tem mais 3 elementais. E de acordo com ele, cara, vou dizer para vocês, você termina o livro e diz, realmente, eu concordo que tem 7 elementais. Por quê? Porque ele explica sobre mais um elemental. Ah, e antes de eu explicar sobre esse elemental, eu queria falar também que existe um livro do Rubens Saraceni que eu li quase todo. Eu fiz o seguinte, eu li o livro quase todo e vi que no final tinha explicando sobre algumas entidades específicas da Umbanda. E aí eu quis dar uma lida, então eu meio que tô com um pedaço do meio do livro para terminar só, mas eu li o começo e o fim. Enfim, né? Eu faço isso com alguns livros. E chama As 7 Linhas da Umbanda. Então, mais uma vez aí o Rubens Saraceni falando de 7. Né? E os pontos que ele coloca para esses novos elementais é que existe um elemental dos minerais, tá? Existe um elemental das plantas, tá? Então, ou seja, existe o da terra, que é o duende, e existe os das plantas, tá? E ele coloca mais um, que é o dos cristais, não é isso? Eu creio que, acho que eu citei. É isso mesmo, minerais, cristais e plantas. Então, são mais 3 elementais. Então, ele vai explicar muito bem sobre as dimensões, em qual dimensão os elementais se encontram, né? O plano da existência que eles se encontram, que são seres que não encarnaram, que são seres diferentes, né? Eles são seres realmente que eles não encarnaram como nós, assim, já encarnamos em alguns corpos, né? Então eles vão explicar ali como se usa a magia desses elementais, quais as ocasiões, como fazer. É muito bem explicado. O livro ele tem poucas páginas, tá? Ele tem 100 páginas, 101 páginas para ser mais específico. E outra coisa muito interessante que ele traz para esse livro é falar sobre os elementares. Então ele diz que existem as magias elementais, que são associadas aos elementais em si, né? Que são os seres da natureza e tudo mais, que são esses 7 que eu citei para vocês, mas que também existe uma magia chamada de magia elementar. E o paralelo que ele faz para explicar a magia elementar, quando eu digo paralelo, eu digo um paralelo entre o plano dos elementares, né? E o plano nosso aqui, não posso o plano físico. E prestem atenção, eu tô falando elementais e elementares, né? Tipo, realmente duas coisas diferentes. E ele deu até uma comparação desses seres elementares, que se fosse para comparar esses seres elementares com seres encarnados como nós aqui, seriam tipo animais, né? Eles seriam tipo, por exemplo, um urubu, uma abelha, né? Que eles não atrapalham aqui no nossa convivência, mas eles, na verdade, estão ajudando a gente o tempo todo, né? A gente precisa da abelha, a gente precisa do urubu para fazer a função dele ali na natureza. Para deixar tudo mais claro, veja essa parada aqui na página 13 do livro. Olha só. A magia elementar é aquela que, em seus trabalhos, utiliza-se dos seres primários, desprovidos de funções racionais e movidos unicamente pelo instinto de sobrevivência. Esses seriam os elementares, tá? Não os elementais. Então ele diz aqui que esses seres faltam às faculdades superiores e eles estão em um dos mais baixos graus da escala evolutiva. Inclusive, ele deu outra analogia aqui, ó. Analogicamente, ainda podemos compará-los às lesmas, aranhas, serpentes, sanguessugas e outras formas de vida existentes no nosso plano material, já que estas espécies estão na base da escala evolutiva. No entanto, tal como estes, os seres elementares têm suas funções na criação existente em outras dimensões da vida. Então, aqui está o ponto-chave do que é um ser elementar. Um ser elementar, ele é o seguinte: eles estão na base da escala evolutiva e suas existências se destinam a funções de consumir as energias emanadas pelos espíritos negativados ou gerados pela natureza, colocou entre aspas aqui.
existente nas dimensões da vida em que vivem. Então, eles são seres que eles estão o tempo todo se alimentando de energia. Por isso que eles colocaram analogia assim com esses outros seres que a gente tem aqui enquanto encarnados. Inclusive, olha que parte legal temos aqui na página 14. Ele fala o seguinte: uma planta é viva e nela a vida flui em sua forma vegetal. Um peixe é vivo e nele a vida flui em sua forma. As pessoas são vivas e nela a vida flui em uma forma humana. Um anjo é vivo e nele a vida flui em sua forma angélica, etc, etc, etc. Então, para fazer uma classificação entre eles dois, ele coloca da seguinte maneira: seres elementais ou puro dos elementos e seres elementares, viventes da base das escalas evolucionistas. Para ficar fechadinho aqui, o que define um ser no caso, elemental agora, né? Voltado para os elementos. Os seres elementais são em si o próprio elemento, em que origina-se, ou seja, é o seguinte: um ser elemental, ele é ígneo, então em si a energia é ígnea. Alimenta-se dela, vive em um meio intermediário ígneo. Um ser elemental aquático é em si da energia aquática. Alimenta-se dela e vive em ambiente aquático. E o mesmo aplica-se para seres dos outros elementos. Acho que aqui fica tudo bem fechadinho, tá? E aí ele vai destrinchar no livro sobre cada um desses seres, dá exemplos das coisas que temos aqui enquanto encarnados. Muito legal o livro, achei muito válido esse aprendizado, né? Tudo bem, no ocultismo vai falar só dos 4 elementos, na grande maioria da literatura vai falar só dos 4 elementos, mas achei interessante demais essa colocação dele aqui, eu acho que é válido a leitura, tá? Bom, eu não vou dar uma data para o próximo vídeo, comentem aí. Temos outros vídeos aqui no canal, é um canal que eu gosto só de... Tô tentando fazer de uma forma que eu faço o estudo e venho aqui e relato para vocês, eu trago algum estudo interessante para clarear mesmo a mente de vocês e influenciar também vocês a leitura do mesmo jeito que eu fui influenciado. Eu tô com outro livro aqui para começar, ó, do Charles Webster Leadbeater, já falamos deles aqui no canal. Já falamos dele no canal. Charles Webster Leadbeater, falando os chakras. Mais uma recomendação de Wagner Borges. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. A gente se vê.